Antes de resolvermos o exercício 5 da página 42, é importante entender os conceitos abordados nesta questão matemática. Por isso, apresentamos uma breve explicação sobre o cálculo da função quadrática. A função quadrática é dada pela função ax² mais bx mais c, para o caso de a diferente de zero, se tornando assim uma equação de segundo grau. A representação geométrica da função de segundo grau é no formato de uma parábola. Para a maior que zero, ela vai ser no formato de u e terá um ponto mínimo, que é o menor ponto dessa parábola, o menor pico dessa parábola. Para a menor que zero, nós teremos o ponto máximo dessa função e ele será determinado pelo maior pico dessa parábola, que será no formato de um u invertido. As raízes, de uma função são onde a parábola intercepta o eixo x. E para achar o delta, e consequentemente as raízes após, nós usamos a equação mais b menos 4 vezes a vezes c para acharmos o delta. E depois usamos a equação x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Fazendo isso, acharemos os pontos onde a parábola intercepta o eixo x. O discriminante, certo? Quando o discriminante for negativo, não existe uma função, não há raiz, tá? Não há resolução, a parábola não intercepta o eixo x. Uma função completa é uma função em que a, b e c são diferentes de zero. Como, por exemplo, a função 5x² mais 4y mais 1 é igual a zero, onde a é igual a 5, b é igual a 4 e c é igual a 1. O exercício que a gente pegou foi o do Ita, Produto das raízes reais da equação é igual a equação que a gente tem é x² menos 3x mais 2 igual a 2x menos 3. Isso tudo está em módulo, então é uma equação modular que vai gerar para a gente uma equação positiva e uma equação negativa, A gente tem que se lembrar que uma delas tem que ser positiva, que foi essa, que está com o mais aqui, e a outra que foi menos negativa, Então a gente tem que organizar, Aqui tem que ser igualado a zero, então a gente passa o 2x e o menos 3 para o outro lado, 2x passa como menos 2x e o menos 3 passa como 3. E a gente resulta em x² menos 5x mais 5 igual a zero. O nosso A é 1, o nosso B é menos 5 e o nosso C é 5. E a gente vai jogar na fórmula... a gente vai jogar na fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nosso b, menos 5, que elevado a número par, O 2 vai ficar positivo de qualquer jeito. Menos 4 da fórmula, igual a, que é 1, e o c, que é 5. Resultando disso, a gente vai ter o delta, que é 25 menos 20, que é igual a 5. Mesma coisa do outro lado, A única diferença é que aqui a gente tem o sinalzinho de menos e esse sinalzinho de menos vai trocar os sinais aqui. Então, o 2x, que é positivo, vai ficar negativo e o menos 3, que é negativo, vai ficar 3. Mas, quando a gente passar ele para o outro lado, eles vão ficar a mesma coisa de novo, E aí a gente vai ter essa equação aqui, que o A é igual a 1, o B é igual a menos 1 e o C é igual a menos 1 também. E aí a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez do outro lado, Bhaskara, substituir os valores na fórmula, e a gente vai obter 5 também. Agora a gente tem que calcular as raízes de cada equação, Então a gente pega a fórmula x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O x1 positivo a gente vai ter o b, que é 5, aqui, com menos vai ficar positivo, por isso 5, mais raiz de delta, que nosso delta é 5, sobre 2 vezes o a, e nosso a é 1, que vai resultar em 5 mais raiz de 5 sobre 2. Aqui é a mesma coisa, vai ficar igual, a única diferença é que o sinal vai ser negativo, por causa que um é x1, um é x2, um é positivo, um é negativo. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, só que os valores vão mudar, porque os valores do de A, B e C também mudaram. Então, de um lado a gente vai ter 1 mais 5 sobre 2, raiz de 5 sobre 2. E do outro lado, no x2, a gente vai ter 1 menos raiz de 5 sobre 2. O que a gente tem que fazer? A gente tem que achar o produto das raízes. Então, a gente tem que multiplicar esse por esse com esse por esse.
Então, para ficar mais fácil, a gente multiplica o x1 e o x2, né? Produto, multiplicação. E aqui a gente vai ter o quê? 5 mais raiz de 5 sobre 2, vezes 5 menos 5 sobre raiz de 2. 5 vezes 5, 25. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, menos, né? Porque a gente tem esse menos aqui. Sobre 4, porque 2 vezes 2 é 4. Tirando a raiz de 25, que é 5, a gente vai ter 25 menos 5, que dá 20. 20 sobre 4 dá 5. Mesma coisa do outro lado, o produto do x1 e o x2, né? Multiplicação. 1 mais raiz de 5 sobre 2 vezes 1 menos 5 raiz sobre 2. 1 vezes 1 dá 1. Raiz de 5 vezes raiz de menos 5, menos 25, menos raiz de 25. 2 vezes 2, 4. 1, a raiz de 25 é 5, né? 1 vezes menos 5. 1 menos 5 quer dizer dá menos 4. E menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Ou seja, o que a gente vai sobrar aqui? Como é a multiplicação das raízes, né? 5 menos vezes menos 1, que é igual a 5. Quer dizer, menos 5. Se a gente olhar aqui na apostila, que também já está feito aqui, a resposta, a gente tem a alternativa A. Aqui, ó. A alternativa A, que é menos 5.